lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então eu entendi que eu estava separado de Deus. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Então eu pude compreender também que o resultado final para o meu pecado era a separação eterna de Deus, o lago de fogo e enxofre. E ali naquele dia, eu também pude entender que Deus tinha uma solução para o meu problema, que era a salvação em Cristo Jesus. Lucas 19, versículo 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu pude entender que eu estava perdido, como você também estava perdido, ou ainda está perdido, mas Jesus veio para te buscar e te salvar. E olha que maravilhoso! Além dele morrer pelos meus pecados, Ele nos oferece a vida eterna, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele pode garantir isso para a nossa vida. Então naquele dia eu recebi Jesus e ganhei um Novo Testamento. E com aquela sede de Deus, de querer conhecer mais Jesus Cristo, eu fui lendo a Palavra de Deus. E ali cada dia que eu ia lendo, eu ia descobrindo algo novo, do que Jesus, Ele havia para a minha vida, o que Ele havia feito por mim e o que Ele quer que eu faça também. Mas lá em João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim, eu estava lendo o texto de João, quando chegou no versículo 27, é como se meus olhos ressaltassem, e o texto diz assim, Jesus disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, e não a dou como o mundo a dá, não se turbe nem se atemorize o vosso coração. O que Jesus ele pôde me mostrar ali? Que Ele estava me dando uma paz que o mundo não pode dar, uma paz totalmente diferente desse mundo, paz com Deus. Eu já não era mais inimigo de Deus, Deus estava fazendo agora com que eu fosse amigo dele. Então isso me trouxe uma grande alegria, saber que essa paz que eu já estava sentindo na minha vida, é só Jesus que poderia me proporcionar. Eu quis essa salvação também para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Minha mãe separou 6 vezes do meu padrasto. A última vez que ela separou, ela foi toda machucada para casa. Aí quando ela estava com 30 anos, eu estava com 13 anos já. E batizei com 12. Com 13 anos, minha mãe quando foi para casa, eu falei para minha mãe, mãe, volta para Deus. Deus pode restaurar seu casamento. Ela falou, não, eu quero curtir a vida, quero viver, quero zoar. Ela era jovem, 30 anos, e começou a ir para as baladas, curtir a vida. Nisso, ela conheceu um rapaz com 25 anos de idade, cursando a faculdade, ex-padre, e ela teve um relacionamento com esse rapaz. Ela não tinha nenhum compromisso com Deus, ela queria viver a vida dela. O que aconteceu? Passando algum tempo, ela descobriu que o rapaz estava com AIDS. E minha mãe adquiriu o vírus HIV. Isso deixou ela muito chocada. Isso foi na época do Cazuza. Aí o que aconteceu com ela? As pessoas começaram a se afastar dela, começaram a ficar com medo, porque achavam que naquela época lá eles pegavam tocando, ou então por talher, qualquer coisa. Aí a família começou a afastar dela, começou os amigos, minha mãe começou a cair em depressão e voltou novamente a tentar suicídio. Até eu esqueci de falar isso, quando eu era pequeno eu via várias vezes minha mãe cortando o pulso, tentando se matar dentro de casa. E aí ela voltou a fazer isso novamente. Bebia demais, saía às noites para as baladas, tinha relacionamento com rapazes casados que não queriam nada com a família, que não cuidavam das suas famílias e achavam que estavam sendo espertos por estar com uma moça bonita, que minha mãe era uma moça bonita, e ali eles não faziam ideia que eles estavam adquirindo o vírus do HIV. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que as famílias estão desestruturadas. Muitas famílias. Ela pode ser uma família até socialmente bem. Tem famílias sim, que são famílias que olham assim e falam, puxa, essa família é rica, o pai é um bom homem, trabalhador, honesto, os filhos são bem educados, estão nas melhores escolas, a esposa é uma mulher trabalhadora, isso, aquilo. Mas espiritualmente, eles estão mal, porque estão afastados de Deus. Quando você não tem Jesus como seu Salvador, é uma família que está morta. É uma família sem vida, porque a vida está em Cristo Jesus.
Então, a família, ela é só abençoada quando ela faz parte da família de Deus. Aí as famílias passam a ser abençoadas por Deus. Por quê? Porque Deus vai começar a fazer essa obra, vai fazer a transformação. Minha mãe me odiava tanto que uma vez ela mandou 2 caras para me matar. Nessa época, o Jefferson, eu conheci o Jefferson desde garotinho, pequenininho. Nós tocávamos, tínhamos um conjunto chamava God Survive, ele era o baterista do nosso conjunto. Tinha acho que entre 8 ou 9 anos também, Jefferson. 9 anos, eu estava com 17 para 18 anos. Nessa época, minha mãe mandou 2 caras para me matar. Eu fui morar com o tio Milton, hoje é pastor Milton, lá em Rio das Ostras. E eu fiquei 1 ano morando com ele. Não é brincadeira não, ela mandou mesmo 2 caras para dar um fim em mim. Ela odiava a palavra de Deus, ela não suportava eu falar do amor de Cristo. Então ela tinha muito ódio de mim. Ela falava assim: eu tenho vontade de te matar, te estender no chão, eu não te suporto, eu não gosto de você. Na véspera do meu casamento, ela me amaldiçoou, falou tantas coisas que nenhum filho gostaria de ouvir. Minha esposa estava presente e eu não conseguia entender. Até um dia, depois que eu casei, aí eu pude compreender o porquê que minha mãe estava assim desse jeito. Minha mãe teve um dia que ela estava agredindo minha avó, meu avô já havia falecido, e ela começou a torcer o braço da minha avó, nervosa. E eu falei: mãe, o que você está fazendo? O que é isso? Nessa época eu tinha acho que mais ou menos 24 anos de idade, ou 25. E eu falei para ela assim, ela falou: eu te odeio, eu quero te matar, eu quero acabar com você. E eu olhei bem nos olhos e falei assim: eu sei que não é minha mãe, eu sei que é você, Satanás, que te repreende em nome de Jesus. Na hora minha mãe ficou endemoniada. Aí eu levei um susto, porque eu não estava acostumado e nunca tinha visto uma pessoa endemoniada, principalmente minha mãe. E nós segurávamos a minha mãe. Ela tinha 1,50 m, magrinha, por causa da saúde dela, do problema que ela tinha. Eu, a minha esposa e a minha irmã, nós não conseguimos segurar minha mãe. Liguei para o pastor Walter e falei: pastor, minha mãe está endemoniada, o que eu faço? O pastor falou assim: ó, não segura ela, porque o diabo gosta de fazer show. Não fica conversando também. Não é para conversar, somente repreende em nome de Jesus. E uma coisa que o diabo detesta é a adoração. Comecem a adorar a Deus, glorificar o nome de Deus, cantar, louvar a Deus. Eu lembro que o primeiro hino que me veio à memória foi: Nosso Deus é soberano. E ali nós começamos a adorar a Deus, glorificar, não precisou fazer nada, nem segurar mais. Caiu no chão e começou a ficar se contorcendo e falava que ia matar ela e matar a família. O pastor Pessoa morava perto da minha casa, é o pai do Jefferson. Ele foi lá, era mais ou menos umas 10 horas da noite, estava bem próximo, o pastor Walter tinha ligado para ele, para estar indo. Aí o pastor Pessoa chegou lá e começou a repreender, e ele falava assim para minha mãe, quando ela voltava assim: você precisa confessar Jesus como Senhor. Enquanto você não confessar Jesus como Senhor, o demônio vai, mas ele volta mais sério, e você vai ficar em pior estado do que você está. Por isso que a sua vida está assim. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Mas ela falava: eu quero morrer, eu não quero viver mais. E ali ela ficava endemoniada. Quando foi 3h30 da manhã, minha mãe confessou Jesus como Senhor. Esse dia foi o dia em que minha mãe mudou. Ela parou de beber, ela parou de ir para balada. Minha mãe ia para o cemitério, ela fazia macumba. E outra coisa, ela ia com uma pessoa lá, o rapaz levava ela, às vezes ele comprava aqueles sapatos Luiz 15, novo, e dava champanhe para ela e pedia para ela desfilar. Uma coisa maluca, macabra. Era assim que era a vida da minha mãe. Quando minha mãe se converteu ao Senhor Jesus, a vida dela transformou. Ela que não era uma mãe carinhosa, passou a ser uma mãe carinhosa. Ela que era uma pessoa que antes vivia sair na noite, sabe o que ela começou a fazer? Ligar para as rádios evangélicas e dar testemunho da vida dela e falar para os jovens assim: olha, não segue esse caminho. Você acha que o caminho largo é fácil? Mas olha, ele te leva para a morte. E ali minha mãe teve uma nova vida. Foram 3 anos onde ela começou a pregar o Evangelho. Ela estava no hospital, eu estava lá no hospital com ela. Às vezes enfermeiros saíam chorando e falavam assim: puxa, ao invés de eu ajudar sua mãe está ajudando. Eu estou com problemas e ela tem me falado de Deus. E tem sido muito bom para a minha vida.
Poxa, minha mãe, ela começou a falar para várias pessoas do amor de Cristo. Então, é isso que Deus faz. Deus, Ele restaura famílias. Famílias que estão desestruturadas, estão com problemas, que às vezes aparentemente parece que são famílias que estão tudo bem, né? Mas quando a família, ela busca Deus, quando ela coloca Jesus no centro, Deus transforma. E Deus começou a fazer isso na minha vida também. Eu tinha mágoa do meu padrasto, eu não conseguia perdoá-lo. O que Deus começou a fazer na minha vida? Começou a mostrar uma coisa. Se você depois, com calma, você começar a ler o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus, numa parte do sermão, ele fala assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que se torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. E depois, lá no Pai Nosso, ele fala assim: porque se vocês não perdoarem de coração aqueles que vos ofenderam, o vosso Pai também não perdoará vocês de coração. Então, o que Deus começou a mostrar? Que eu tinha algo que eu precisava acertar na minha vida. Era liberar o perdão, perdoar o meu pai de todo o coração. E ali, Deus foi trabalhando. Um dia eu cheguei para o meu padrasto, que eu chamo de pai, e disse para ele assim: ó pai, o senhor se lembra quando eu era pequenininho, o senhor espancava a mãe? Ele falava assim: não, o que é isso? Eu nunca fiz isso. Eu falei: eu lembro, uma criança não esquece. E eu tinha jurado, o dia que o senhor colocou a arma na cabeça dela, porque teve uma vez que ele colocou a arma na cabeça dela e ele ia dar um tiro na cabeça dela, ia matar a gente e depois ele ia se matar. Aí eu falei assim: o senhor se lembra desse dia? Eu fui pegar a faca, eu ia matar o senhor, mas algo ali me impediu. Mas eu jurei para mim mesmo: o dia que eu crescer, eu vou matar esse homem. Com 6 anos eu comecei a roubar, comecei a fumar. Minha mãe era alcoólatra, bebia lá em casa, lá, a pinga dela era escondida debaixo da pia e eu tomava também. Então, minha vida era para ser outra se eu não conhecesse Cristo. E ali eu pude dizer para ele que eu conheci o amor de Deus. E eu disse para ele: olha pai, foi difícil, mas eu pedia todos os dias: Deus, quebranta meu coração, tira essa mágoa do meu coração, eu quero perdoar meu pai. E hoje eu consegui. Eu quero dizer para o Senhor que eu o perdoo. E eu o amo, eu quero ver o Senhor salvo. Ali ele começou a refletir. Hoje, meu padrasto ainda ele não se converteu totalmente, mas hoje ele tem ouvido mais a palavra de Deus. Quando foi na minha consagração, no meu casamento ele não foi, mas quando foi na minha consagração, lá em Brás Cubas, foi dia 21 de abril, quem estava lá? Meu padrasto. Minha mãe não pôde estar, porque ela faleceu há 12 anos. Ela viveu só mais 3 anos, mas ela viveu 3 anos na presença do Senhor. Quando foi no dia do velório, eu estava sentado, eu estava resolvendo todas as papeladas, já tinha resolvido, estava sentado ali no caixão, entrou uma mulher ali, aí ela olhou assim, ela tinha se enganado, ela estava indo visitar uma outra pessoa, mas quando ela viu no caixão assim, ela viu e falou: eu conheço essa mulher. Eu falei: ela é minha mãe. Essa mulher me falou de Deus. Ela um dia eu estava com as minhas crianças, ela me ajudou a pegar as crianças ali, sacola, algumas coisas, ela ficou me falando de Deus. Poxa, eu conheci essa mulher. Eu falei assim: ó, nós vamos ter um culto daqui a pouco aqui, se a senhora quiser ficar. Aí ela ficou e ali foi pregado o Evangelho. E ali muitas pessoas aceitaram Jesus, até essa mulher. Então, olha só o que Deus faz com as famílias. Eu creio que a Igreja Batista em Vila Natal, ela está vivendo os planos de Deus em família. Por quê? Porque é uma igreja que ela trabalha com a restauração de lares, de famílias. Essa é uma igreja que está sendo luz aqui no meio das trevas. Porque a Vila Natal é um lugar que precisa do amor de Deus. E nós precisamos trabalhar juntos. Você, igreja, precisa ter esse foco. Saber que tem muitos lares que estão desestruturados, que parece que as famílias estão bem, mas não estão. Talvez seja uma família igual do Daniel aqui. Uma família onde o pai está querendo matar a esposa está querendo acabar com a vida dela. Tanta bagunça. Mas Deus tem usado já a vida de vocês e Ele quer usar mais. Essa é a verdadeira família. A família que faz a vontade de Deus. Agora, talvez
estejam alguns aqui, que estejam hoje aqui e ainda não estão vivendo a vontade de Deus, estão vivendo a própria vontade, ainda não fazem parte da família de Deus. Como que você pode fazer para fazer parte da família de Deus? Em primeiro lugar, você precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. O que é negar-se a si mesmo? É você deixar o seu eu e colocar Jesus no centro da sua vida. Jesus tem que ser o dono da sua vida. Ele tem que ser o Senhor. Se eu não conseguisse perdoar meu pai, Deus está falando ali, olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que se torneis filho do vosso pai, hoje eu não estaria aqui pregando. Porque como que eu posso falar de amor, de perdão, se eu não vivo perdão? Se eu não vivo amor? Se eu não consigo perdoar o meu parente? Então nós precisamos viver primeiro. Viver a palavra de Deus. Amarmos aos outros como Cristo nos amou. Perdoarmos aos outros como Cristo nos perdoou. Se nós vivermos a palavra de Deus, aí sim nós podemos ser bênção lá fora. Mas para isso, é preciso também que alguns se convertam, creiam no Senhor Jesus. Às vezes a gente pensa que filho de crente, crentinho é. Não é crente não. Meus filhos, eu tenho 4 filhos. Hoje um está com 18, o outro está com 16 e eu tenho gêmeas com 13. Os meus filhos, eu sempre falei para eles, vocês precisam entregar a vida de vocês para Jesus. Não é porque os pais de vocês servem a Jesus que vocês são salvos. Vocês só vão ser salvos no dia que vocês entregarem a vida de vocês para Jesus e começar a seguir. Então eu comecei a inculcar isso na cabeça deles desde pequenininho. Desde pequenininho mesmo. Já no ventre da minha esposa eu pregava a palavra de Deus, eu orava, eu cantava, e eles foram crescendo, ouvindo. Teve um dia que meu filho tomou uma decisão, entregou a sua vida para Jesus. Hoje ele está com 18 anos. E ele queria já se batizar com 8 anos de idade. Os outros também foram a mesma coisa, já em criança mesmo, aceitaram a Jesus e já queriam ser batizados. Então é isso que nós precisamos fazer. A igreja ela é importante, foi ela que formou meu caráter, porque a igreja ela é importante na família, porque ela abençoa. E eu creio que essa igreja também é uma igreja importante, porque vocês estão formando o caráter de muitas famílias. A que caráter? Ao caráter de Cristo. Então, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Procura o irmão Ezequiel, procura outros irmãos aqui responsáveis. Fale com ele, olha, eu quero seguir Jesus. Como é que eu faço para seguir Jesus? Eu quero me batizar. Eu preciso fazer algum estudo, alguma preparação? Comece a fazer isso. Entregue sua vida para Jesus. Faça esse compromisso com Deus hoje. Diga como aquele centurião disse para Paulo: hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele mesmo dia, Paulo batizou ele e toda a sua família. E aquela família foi uma família totalmente transformada. Que Deus possa estar abençoando a igreja aqui de Vila Natal. E que não seja somente 33 anos, mas que a igreja continue pregando o Evangelho, formando famílias com o caráter de Cristo, até a volta do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um. Amém? Amém. Deus abençoe o pastor. Agora, para encerrar, pedir que o Ministério Armagedon esteja aqui à frente, para a gente poder louvar e encerrar o culto de hoje. Eu peço que os irmãos vão para casa em paz, pedir para Deus abençoar a vida dos irmãos e que os irmãos possam estar vindo convidando mais visitantes para os próximos cultos de domingo. E após o louvor, gente, estamos encerrados. E após o culto, o CD da banda Armagedon estará ali na porta. Os irmãos que estiverem interessados para poder ajudar o ministério, esteja à vontade, estará lá na porta para os irmãos.